Oi, gente. Eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre minimalismo, depois de ter colocado lá o vídeo sobre a industrialização, né? E eu acho que faz todo sentido a gente conversar sobre a questão do consumo depois da gente pensar em toda a estrutura montada para que a gente tenha acesso a produtos sem precisar a ser o produtor delas, né? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Falar sobre minimalismo é falar sobre uma relação muito subjetiva, não é? Nós, na atualidade, a gente está inserido em um sistema que nos exige uma série de compromissos com a compra, desde o vestuário até a casa, enfim. E eu digo um compromisso porque parece que aquele que não consome, ele tá fora, né? Ele não está enquadrado nesse momento do século XXI, que é o da facilidade de compra. Eu acho que esse é um dos grandes pontos para a gente começar a falar. Então, dependendo da emoção que é gerada pela questão visual, nós podemos nos render ao consumo sem planejamento. Ver uma vitrine bem montada, ver um influencer, por exemplo, apresentar um produto, a maneira como os vídeos, né, são feitos de forma muito rápida para apresentar determinado produto, fica parecendo que quando a gente compra, especialmente quem usa maquiagem, vê aquele produto e pensa que em 30 segundos a gente vai estar com aquela beleza que é apresentada por aquele produto, mas na prática não é bem assim, não é? Então, um dos fundamentos do minimalismo é a gente pensar na importância e na relevância do produto que a gente se dispõe a comprar, seja ele qual for o tipo de produto, né? Desde alimentação até um carro, uma casa e etc. Existem alguns documentários e livros que tratam sobre esse tema, né? No próprio Netflix a gente tem o filme Minimalismo, Minimalismo Já, alguns outros que tratam sobre organização, porque muitas vezes o consumo ele está relacionado à falta que a gente dá de algum utensílio, alguma roupa, alguma coisa que a gente pode estar precisando em determinado momento e a gente não encontra ou não o percebe justamente por causa da falta de organização. Então a organização ela é um fator importante para a prática do minimalismo, né? Porque na medida em que a gente consegue se organizar, a gente consegue perceber tudo aquilo que a gente tem e evita de comprar produtos repetidos, sobretudo produtos para casa. Isso é bastante comum, da gente comprar produtos que já tem porque não encontrou. Então esse é um critério importante, né? Para quem quer praticar o minimalismo, uma das dicas que eu dou é a pessoa tentar perceber tudo aquilo que ela tem, tentar visualizar, né, de forma prática tudo aquilo que ela tem. Então, especialmente o lugar do trabalho dela, o lugar onde ela descansa, tudo aquilo que ela tem e ver tudo aquilo que faz sentido com o momento que ela está vivendo, porque a prática do minimalismo acaba sendo uma decisão. Então, quando a gente pensa sobre consumir menos, ter menos produtos guardados em casa, isso parte de uma decisão que, por algum motivo, fez com que a gente entrasse nesse movimento, né? Então, pode ser porque a gente vai fazer uma mudança, pode ser porque a gente ficou desempregado, pode ser porque a gente está endividado. Uma série de fatores muito individuais nos levam a pensar na questão do minimalismo.
Mas é importante que se diga que essa prática ela não é uma prática fácil de ser realizada. Embora exista 1000 youtubers falando sobre desapego e minimalismo, ou seja, né, tirar as coisas de dentro de casa, a gente tem que ter muito cuidado ao executar essa prática, né? Porque a gente corre o risco de se desfazer de algumas coisas e precisar praticar a compra de novo. Eu diria que o minimalismo ele está relacionado à consciência que a gente tem ou à consciência que a gente passa a ter a partir da execução de uma compra qualquer. Um outro ponto importante para a prática do minimalismo, que eu considero que é bastante relevante, é a questão do desapego, né? Quando a gente fala em desapegar, em doar, em colocar no lixo, a gente tem que ter muito cuidado com as emoções que isso vai nos gerar. Porque quando a gente olha de novo, né, a gente está lá olhando um vídeo sobre isso, parece uma prática muito simples, né? Colocar as coisas em sacolas, em caixas e doar. Mas emocionalmente isso mexe bastante. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Bastante planejamento, bastante reflexão e ter consciência, né, do que isso vai promover em nós, né? Então, a prática do minimalismo, ela precisa ser planejada. Ela não pode ser executada por impulso, porque eu acabei de ler um livro ou acabei de ver um vídeo sobre o tema e ir para o meu quarto e começar a fazer essa prática, né? Eu preciso ter consciência do porquê que eu estou fazendo e por que eu estou me desfazendo daquilo que eu separei para doação ou para desapegar mesmo, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Será que isso mais ali adiante vai me gerar um impulso de comprar novamente? Bom, até agora eu falei sobre o minimalismo relacionado à questão de compras, né? De produtos, desde meia, sapato, roupa e tal. Mas também é importante pensar na alimentação, né? O quanto desse movimento de compra também pode estar diretamente relacionado com aquilo que a gente ingere, né? Ingere emocionalmente, ingere em relação à alimentação. E eu digo isso porque, em virtude do próprio celular, que é um objeto que a gente tem na mão toda hora, o dia inteiro, é muito fácil executar uma compra, né? Então, quando eu digo que não são só os objetos, mas aquilo que a gente alimenta os nossos os sentidos, também precisa passar por uma reflexão em relação a tudo aquilo que eu estou colocando no meu organismo de maneira geral. O que eu estou vendo todo dia, né? Então, eu vejo uma série de pequenos vídeos aí que nos estimulam a um novo padrão de vida ou até mesmo em relação a produtos, a livros, etc. Então, para finalizar, a prática do minimalismo não é deixar a casa vazia, porque isso também pode trazer um sentimento de vazio interno. A casa precisa ser o aconchego, a casa precisa ser o lugar que a gente se sinta bem. Então, tirar tudo das paredes, tirar tudo dos armários também não é a melhor solução. Se tem um produto, se tem alguma coisa que tá ali, que faz sentido para ti, que te traga uma emoção bacana, que é uma lembrança, que é o carinho de alguém, não tem por que a gente se desfazer daquilo. O que eu trago como uma reflexão sobre o minimalismo é a nossa relação com o ato de comprar, né? O quanto de consciência a gente coloca nesse comprar, né? Esse produto, ele tem um tempo de validade de quanto tempo? Ele é um produto descartável, ele é um produto que vai ficar ali com a gente por mais tempo. Como que é? O que esse produto significa na tua vida? Além disso, né?
Quem pensa em minimalismo também é quem tem uma relação ou quer buscar uma relação de equilíbrio com o meio ambiente, com a natureza, né? Qual é o recurso natural que está relacionado à produção? A mão de obra que foi utilizada para produzir. Quem é que está ganhando com a produção desse objeto? Tudo isso precisa ser levado em conta. É desgastante, às vezes é cansativo, mas é fundamental. Então, minimalismo, de novo, não é esvaziar a casa, não é trazer um sentimento de vazio para a nossa vida, mas é fazer com que o ato de comprar tenha significado e principalmente que tenha responsabilidade. Lembrando que todo produto, né, industrializado, ele faz uso de recursos naturais, se utiliza energia e transporte, enfim, inclusive em relação ao consumo de alimentos. Que alimentos são esses que a gente está consumindo? O que a gente está estocando em casa? O que a gente está com o que a gente está alimentando os nossos olhos, a nossa mente, né? O que a gente está consumindo em demasia? A gente está colocando um ponto de equilíbrio nessa nossa relação com o consumo ou não? Então pensa aí um pouquinho sobre o que tu vem consumindo, o que tu vem comendo, o que tu vem tomando, o que vem alimentando a tua vida. E começa a refletir, não precisa fazer isso tudo num dia, mas começa a pensar em quanto isso tem um impacto na tua vida e quanto essa relação de compra traz um prejuízo emocional na medida em que tu vai te endividando e na medida em que tu vai ficando com um dinheiro mais escasso e tendo menos oportunidade de ter experiências. Eu acho que esse é o recado que eu quero passar ao falar sobre minimalismo. A gente precisa pensar mais nas nossas experiências, o quanto a gente tem buscado experiências que estejam fora dessa relação de consumo.